Começando por Carlos Drummond de Andrade, podemos dizer que ele foi um dos, se não o maior poeta da segunda fase do modernismo brasileiro. A publicação de alguma poesia marcou o início da produção literária poética desse período. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, que foram apresentados na Semana da Arte Moderna de 1922. Historicamente, a segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado, onde o mundo tinha acabado de passar pela crise de 1929. Esse movimento, por sua vez, impulsionou o golpe de Estado de 1930, que depôs o presidente da República, Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Anos à frente, com o início da Era Vargas, houve o fim das oligarquias denominadas de política do café com leite. No ano de 1930 foi publicado o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. O poeta nasceu em Itabira de Mato Dentro, uma cidade do interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Drummond foi um dos poetas que basicamente viveu de ponta a ponta o século XX, vivenciou todos os grandes acontecimentos históricos do mundo, e isso fez com que sua poesia tivesse várias fases. Produziu uma poesia que questionava a turbulência da existência humana, a sensação de estar no mundo, na sociedade e na religião, na filosofia e no amor. Era um poeta com um estilo muito único, repleto de ironia, que observava o cotidiano gaúcho, pessimista e que tinha um certo humor de vida. O poeta produziu verdadeiros retratos existenciais e os transformou em poesia com grande maestria. Na década de 80, foi a época onde sua obra furou a bolha do cinema e foi descoberto por atores e atrizes. Nessa mesma década, houve uma das maiores perdas para Drummond, sua filha. Ela era sua maior riqueza, tendo que o poeta dedicava diversos versos a ela. E exatamente 12 dias após o falecimento de sua filha, no dia 17 de agosto de 1987, Carlos Drummond de Andrade vem a falecer. Agora, antes de avançarmos no conteúdo, irei narrar o poema escolhido para os que não o conhecem. Igreja. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto a torre. E nos domingos a litânia dos perdões, o murmúrio das invocações. O padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá. Pernas de seda ajoelham mostrando geolhos. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Amanhã pintou-se de azul, no adro fica o ateu, no alto fica Deus. Domingo, bem bom, os serafins no meio entoam, que eleição. Para começar, a Igreja, de Carlos Drummond de Andrade, realiza uma visão crítica, característica das obras do narrador, ao expressar um conflito entre a tradição e os paradigmas do catolicismo, trazendo em formas de sátira. Agora vou dar uma destrinchada no poema e falar sobre cada estrofe de forma simplificada, mostrando suas referências e críticas. A primeira estrofe é destinada à própria criação da igreja, onde primeiramente é mostrado os elementos utilizados para a construção da mesma, como água, areia, andaimes e tijolos, e mostra que quanto mais alto os construtores vão na construção da igreja, mais alto o canto deles, as cantigas de igreja destinadas a Deus aumentam junto com eles, que logicamente é uma referência clara à Torre de Babel, que quanto mais alto eles achavam que construiriam a torre, mais perto de Deus, mais perto do sagrado eles estariam. Que é a mesma coisa nessa estrofe, quanto mais altos eles estão, mais alto o canto deles está, que faz referência a eles estarem mais perto do sagrado ou mais perto de Deus. No segundo verso, Drummond tenta mostrar a disparidade entre os fiéis de igreja e os fiéis do cotidiano, começando com um dos seus versos: e nos domingos a litânia dos perdões e o murmúrio das invocações. Ele mostra que as pessoas, que vão à missa, elas chegam para pedir perdões a Deus e pedir invocações, pedir ajuda a Deus pelos seus pecados. Porém, quando sai da missa, quando sai dos domingos, continua fazendo o que pediu perdão e não faz o que prometeu a Deus. Diferentemente dos fiéis do cotidiano, que mesmo trabalhando muito arduamente, por exemplo, os próprios construtores da igreja continuam cantando louvores e músicas a Deus. Além disso, Carlos Drummond cita também os pressupostos que os próprios padres fazem em suas missas, falando sobre Deus, sobre o céu e o inferno, por exemplo, que de certa forma seria algo para controlar as pessoas que estão vendo a missa, para fazer certas coisas e não fazer certas coisas que o padre de certa forma acha errado ou não. E termina finalizando
dizendo sobre a mecanicidade das pessoas que vão à missa, né? De se ajoelhar e rezar e pedir perdão, sendo que no final elas mesmas continuam vamos dizer, na vida de pecados e continuam fazendo os mesmos erros que cometeram, que pediram perdão. Já na última estrofe, no final do poema, Carlos Drummond ele utiliza algumas onomatopeias como bem bom, para citar as missas de domingo, que seriam algo que seria, né, pelo menos teria que ser coisas boas aos domingos. No final, pode-se entender que Carlos Drummond tenta mostrar a hipocrisia da religião dentro das igrejas, né? Não em si a própria religião, mas os rituais, né? As ritualísticas que eles utilizam dentro das missas e das igrejas. Para finalizarmos, podemos dizer que o livro Alguma Poesia foi escrito sobre o ímpeto das características da modernidade de 1922. Tendo em si o poema piada, utilizando no coloquialismo aliado à estética, fazendo com que haja poesia cotidiana. No poema A Igreja, temos uma quebra desse coloquialismo, trazendo uma alusão à primeira fase do modernismo, onde a prosa estava mais próxima da linguagem oral e do povo. Juntamente a isso, vemos outras características. Uma delas é o uso das gírias, quando Drummond fala bem bom, que está usando de uma gíria bem comum no estado de Minas Gerais. Quanto à questão estrutural, o poema é livro, ou seja, não tem rima. De uma forma irônica, Drummond faz uma crítica direta à sociedade brasileira, que em sua maior parte é religiosa, e a religião quando cita os domingos, que normalmente são os dias que acontecem as missas. Analisando como um todo, o poema se torna um desabafo de um ser que está amargurado com seus problemas cotidianos, mas que muitas vezes não os vive diretamente. Por mais que Drummond foi considerado um poeta da segunda geração moderna, não somente nesse poema, mas em outros, traz nítidas características que foram implementadas na primeira geração moderna.